Irmãos, então vamos começar nosso estudo. Estamos ao vivo, mais uma reunião aqui, também transmitindo pela internet. E é um prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E damos boas-vindas a todos os irmãos. E vamos então trabalhar aqui a nossa lição. Nós já oramos. Eu quero também pedir aos irmãos que estão acompanhando aí pela internet, e os irmãos aqui também que tem celular, que às vezes pode nos ajudar a conferir aí a transmissão, se o som está ok. E também é interessante a gente compartilhar o link aí lá no grupo do WhatsApp da igreja. E alguns irmãos ficam esperando, né? Às vezes tem mais dificuldade de achar. E eu vou também tentar compartilhar aqui o link da nossa transmissão, tanto no chat aí, quanto no perfil. Então, irmãos, vejam, o pessoal que está online aí, por favor, só me digam aí, vão dando um feedback aí, se de fato o som está captando, certo? Irmãos, esse é o meu primeiro estudo depois das férias, né? Retornando aí depois das férias. No ano passado, nós tivemos vários estudos sobre o culto bíblico, o culto cristão. Tivemos vários estudos aqui na igreja, tratando da liturgia, dos elementos do culto. E eu comecei a estudar um livro, né, que começamos a estudar na lição antes de hoje, que o nome do livro é O Berçário do Espírito Santo. Certo? O nome do livro é O Berçário do Espírito Santo, acolhendo as crianças no culto. O nome do livro é esse. E nós vamos continuar estudando esse livro hoje, talvez em próximas lições, tudo indica. É um livreto, na verdade, e é para concluir, pelo menos por enquanto, essa parte do culto. Eu quero concluir, então, argumentando da importância da participação das crianças no culto, porque isso não é algo que há tão evidente para todos, né? Nem todos os irmãos entendem o porquê. Eu já falei na aula anterior um pouco sobre a influência da questão da psicologia, outras visões que influenciam, e nós precisamos, claro, ouvir as ciências, mas elas têm que estar debaixo da Bíblia. Nós somos cristãos bíblicos, então, em primeiro lugar, nós vamos à Escritura. É claro que aquilo que a ciência descobre, que de fato não é antibíblico, que revela, que demonstra ser verdade à luz das Escrituras, nós não temos problema. Né? Mas a nossa base, a nossa regra de fé e prática é a Escritura. E também isso cabe para a questão da adoração, do culto. Eu não vou projetar aqui para quem está presente, porque às vezes é muita letra, fica pequeno, vocês não vão ler mesmo. É melhor vocês prestarem atenção em mim, e quem está lá online vai ver depois, se você quiser revisar. Se Deus abençoar e ficar gravado, você pode rever a aula e também dar uma olhada nas anotações. Também pode me pedir as anotações, eu posso enviar também. Eu vou ler alguns textos bíblicos antes de iniciarmos a exposição do tema. E os irmãos podem também abrir suas Bíblias, Mateus 19, 13 a 15. Começar com esse texto aí, Mateus 19, 13 a 15. Vou ler o texto então, os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Isso é um texto do Novo Testamento.
Irmãos, a prática de ter crianças junto aos seus pais no culto, ela é uma prática bíblica. A Escritura, a Bíblia, temos que ter cuidado ao interpretar a Bíblia, porque a Bíblia, tem muitas partes da Bíblia que são narrativas, não são prescrições. O que ali é a descrição do que Deus fez. Então, não há um mandamento na Bíblia assim, levarás as crianças para o culto. Porque muitas vezes o que nós queremos encontrar, o que as pessoas querem é que a gente mostre uma referência bíblica que diga assim, levarás as crianças para o culto. E pronto, está resolvido o problema. E não é assim que nós estudamos a palavra de Deus, certo? Então, de fato, não tem uma prescrição, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, embora nós vamos ver no Antigo a clara participação das crianças no culto e em vários momentos em toda a Escritura. Nós vamos passear por toda a Escritura e nós vamos ver isto à luz da palavra de Deus. Então, os estudiosos vão nos dizer então que à luz da Bíblia, à luz do Antigo Testamento, à luz da doutrina do pacto, Deus entrou em aliança com um povo. E esse povo inclui homens, mulheres, adultos, crianças, idosos. E é esse povo que vem adorar. São famílias. Deus se relaciona pactualmente e Deus se relaciona também por meio de famílias. Então, não há um mandamento assim, trarás as crianças para o culto diretamente, porque isso era evidente. Se você ler o Antigo Testamento, e nós vamos ver também à luz do Novo também, claro, toda a palavra de Deus, mas você vai perceber que não é necessário que tenha uma ordenança direta, porque, de fato, fica muito claro que Deus entrou em aliança com o povo todo, e nós vamos ver isso na nossa lição. Então, a Bíblia pressupõe constantemente que as crianças estavam lá, na aliança, no culto. Certo? No tempo de Neemias, homens e mulheres, todos os que podiam ouvir com discernimento, se uniram para ouvir Esdras, o escriba. Então, tudo indica que as crianças estavam ali também. Moisés esperava literalmente que os filhos de Israel estivessem presentes quando a lei era lida. Certo? Moisés esperava isso. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, por exemplo, nós vamos ler esses textos aqui, Efésios 6, 1, 4, Colossenses 3, 20. Paulo fala aos filhos. Paulo fala diretamente às crianças, aos filhos. Por exemplo, Deuteronômio 31, 12 a 13, a palavra do Senhor diz aí: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, ajuntai o povo, homens, mulheres, meninos, o estrangeiro. E para que ajuntai? Para ouvir a palavra. E para que ouvir a palavra? Para aprender a temer o Senhor e cumprir, obedecer. Deus é um Deus de aliança. Na aliança Deus dá mandamentos. É graça a lei, mandamentos que Deus deu a Israel e à igreja, que é o Israel de Deus hoje. E na relação de aliança, nós somos chamados a obedecer, a obediência, a temer a Deus, a andar com Deus, a obedecer os seus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. E nós precisamos ouvir esses mandamentos, essa palavra. Aprender, por meio de ouvir a Bíblia, a pregação, o estudo da Bíblia, nós aprendemos a temer o Senhor. Certo? Então, o povo da aliança que estava entrando na terra, eles tinham que ouvir a palavra, era lida a palavra para eles, os filhos ouviam,
e eles tinham que obedecer a Deus, e aí tudo iria bem com eles na terra. O problema é que eles depois abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor. Em Efésios 6, de 1 a 4, no Novo Testamento, veja que Paulo, na carta aos Efésios, ele fala do mandamento do Senhor, e ele fala aos filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, quando a carta de Paulo estava sendo lida na igreja, tinha filho ali, tinha criança ali. Muita gente acha que não, criança não é da igreja, não é da aliança, só quando... Mas Paulo, quando ele escreve, ele não tira os filhos, ele não retira os filhos. Não, deixa crescer que eu escrevo alguma coisa para eles. Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Então o filho tem que ouvir. Você que é filho, você que está numa posição de filho, honre seu pai e sua mãe. Obedeça os seus pais no Senhor. Você é da aliança, você, membro desta igreja, filho de crente, você faz parte dessa igreja local, da igreja de Cristo. Você está em aliança com Deus. Claro que você, se ainda não foi regenerado, você precisa nascer de novo. Mas a palavra de Deus vai falar aos nossos filhos, independente da etapa da vida que eles estão. Então, os filhos têm que obedecer aos pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos a obediência. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quando na igreja isso é lido, o filho está ouvindo. Está vendo, pais? Não provoque o filho a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então o filho está ali para ouvir isso também. Certo? Então é importante as duas partes. Mateus 18, de 1 a 6, Jesus, é um texto que fala de Jesus, como ele lidou com crianças, né? Mateus 18, de 1 a 6. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, o reino dos céus, Jesus não desprezou os pequeninos. O reino dos céus é lugar de pequeninos, de gente humilde, né? De gente que é como as crianças. E nós cremos também que Deus salva crianças pela graça também, né? Por meio da sua graça, do seu amor, Deus pode regenerar o coração da criança. Nós precisamos orar, pregar o Evangelho aos nossos filhos, para que Deus transforme os seus corações. E a criança tem muito a ensinar, porque ela recebe o ensino. Ela é humilde, ela recebe a palavra com o coração aberto. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, veja, fala de pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então veja a gravidade de desviar um pequenino do Senhor. Certo? Então, irmãos, é um estudo do livro, tem os versículos aí também, né, a base bíblica, mas eu vou discorrer aqui. Os irmãos fiquem à vontade também depois para perguntar, tirar suas dúvidas, fazer os seus esclarecimentos aí, né? Aparentemente está tudo ok na transmissão também aqui. Vamos seguindo. Irmãos, qual é o propósito da aula de hoje, do estudo de hoje, né? Seguindo aí o livro.
O estudo de hoje, nós vamos destacar os exemplos de que as crianças estavam presentes na adoração comunitária, no culto público, certo? E que um leitor da Bíblia como um todo, se ele investigar, como vamos fazer aqui hoje, ele vai perceber que as crianças, né? Nós somos presbiterianos, já cremos na teologia do pacto, né? Que os filhos são da aliança, desde o Antigo Testamento e no Novo também. Mas no meio evangélico em geral, não há muita clareza sobre a participação dos filhos, das crianças. Então nós vamos ver em toda a Bíblia essa participação. Primeiro no Antigo Testamento, certo? Então Deus lida de modo pactual com o seu povo e também com famílias, certo? Perto do final do Antigo Testamento, os profetas Isaías, outros profetas, profetizaram aí o seguinte, Isaías 54:13: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54:13. Então, as nações são alcançadas nessa era do Novo Testamento, e os profetas do Antigo Testamento, falando dessa era do Evangelho, em que os gentios creriam, nós somos gentios. E ele está dizendo ali, o profeta, que os nossos filhos serão ensinados do Senhor. É o Senhor que vai ensinar, né, os nossos filhos. Nós somos instrumentos, a igreja é instrumento. Mas quem vai ensinar o seu filho é o Senhor. Há uma promessa disso lá, em Isaías. Ok? Em Isaías 60, de 1 a 4, a palavra de Deus diz o seguinte: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então, os profetas, pré-anunciando a nova aliança, o Novo Testamento, a salvação dos gentios, eles falam dos filhos estando ali do lado, né, vindos, aprendendo do Senhor, os filhos estando juntos ali. Então, entre os gentios, quando havia a conversão ali, Cornélio, o carcereiro, né, eles tinham filhos. E aí foi dito ao carcereiro, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Claro que a fé tem um aspecto individual. O Espírito tem que operar a regeneração, a fé salvadora, o arrependimento para a vida em cada alma. Mas Deus também salva famílias. A salvação que nos alcança, segundo a vontade de Deus soberana, também pode alcançar os nossos filhos. Então há promessas, né, de salvação para os filhos. É por isso que os filhos vêm à igreja, ouvem a pregação, devem ouvir a pregação, aprender de Deus. Devemos orar pelos nossos filhos. As crianças da igreja devem ser criadas ao nosso lado, ao invés de entregues para a criação por outros. Né? A criação em família, né? Juntas, as famílias cristãs, a igreja cristã, certo? Então, na igreja, irmãos, é onde o genuíno leite espiritual da palavra é fornecido. Nossos filhos têm almas eternas. Eles precisam, claro, sim, são da aliança, mas precisam nascer de novo. Precisam ser nutridos pela palavra. Então, se você exclui os filhos da igreja, então é como eles vão ter acesso ao leite da palavra, para que possam crescer espiritualmente, certo? Outro profeta, Zacarias, ele viu a nova aliança, ele visionou que na nova aliança
né, haveria um lugar para crianças. Zacarias 8:5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias 8:5. Certo? Então, fala de crianças aí também. Certo? As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Ok? Então, irmãos, a palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos agora passear um pouco sobre alguns momentos do Antigo Testamento que também fala sobre as crianças, certo? A começar do êxodo de Israel. Deus tirou um povo da terra do Egito e houve uma grande contenda do Senhor com Faraó. E Faraó não queria deixar o povo ir completo. Vai só os homens. Vai os homens e as mulheres, deixa as crianças, deixa os animais. E nós vemos isso acontecer. Aí o que é que Deus diz para Faraó? Israel é meu filho. Quem é Israel? O povo todo. Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir meu filho para que me sirva. É o povo. Certo, irmãos? Então, o propósito de Deus em salvar um povo é para que esse povo, ou seja, seu filho, pudesse adorá-lo. E quando a história do Êxodo vai desenrolando, nós vamos percebendo quem é esse povo que vai cultuar a Deus, celebrar a festa a Deus no deserto. Certo? Nós vamos ver quem é. E no diálogo, em Êxodo 10, de 7 a 10, Êxodo 10, de 7 a 10, dito aí na palavra do Senhor: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais os que hão de ir? Quem é que vai cultuar? Quem é que vai prestar a festa ao Senhor? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. No caso aí, o rebanho é porque o culto tinha que ter sacrifício, sangue. Mas os jovens, os filhos, participavam, iam, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois tende convosco más intenções. Faraó não queria deixar ir todo o povo. Não queria que as crianças fossem. Certo? Então, Moisés disse que os jovens tinham que ir. Essa palavra aí, o autor diz que é a palavra que inclui bebês. Na língua hebraica, é uma palavra que inclui bebês, uma criança desmamada. Ou até uma criança como Ismael, mais velha, desmamada, mas inclui crianças. Certo? Os seus filhos. Então, irmãos, no Êxodo ali, fica muito claro a ideia de aliança. Deus entrou em aliança com o povo, os filhos fazendo parte dessa aliança. E Faraó é um tipo de quem? De Satanás. Então, Faraó faz às vezes de Satanás ali. Quem é que não quer que as crianças... Quem é que quer dividir o povo? Dividir a igreja? Irmãos, é claro que existe aí a ciência, volto a dizer, a ciência, ela faz suas pesquisas, tem seus méritos aí. Mas a Bíblia revela que Deus criou a família, que o centro da sociedade é a família. E a sociedade tende a dividir tudo, as classes, há uma guerra de classes, há uma divisão absurda. E nós vemos então na palavra de Deus, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que é agradável essa comunhão em família. As famílias reunidas para cultuar a Deus, para aprender do Senhor, isso é bíblico, isso é saudável. A família em torno da mesa em casa, culto doméstico, adoração no lar, as famílias vindo à igreja.
completa, não é deixar o filho... Claro que no meio da semana, às vezes, o filho está estudando, fazendo faculdade, mas no culto, no dia do Senhor, família deve, especialmente... Claro que na semana também, sendo possível, é mais uma oportunidade também do seu filho aprender. Se possível, traga, sim, seu filho à igreja. Mas nós devemos entender, irmãos, que nós estamos falando do culto, né? Especialmente o culto. E especialmente, então, isso é relacionado ao dia do Senhor. Devemos entender isso, então. Todos eles, do menor ao maior, eram um povo que o Senhor desejava que o adorasse. Faraó não concordava com isso, né? Não, deixa as crianças separadas. Né? Tem essa voz aí no mundo, né? Não, deixa as crianças aqui que a gente cuida das suas crianças, né? Quem é que diz isso, né? De onde vem essa voz? É da Bíblia? É da palavra de Deus que nós escutamos isso? Devemos meditar nisso, considerar isso. Em segundo lugar, no Antigo Testamento, houve a Páscoa. Lembra daquele rito da Páscoa? Que Deus tirou o povo e teve o cordeirinho de um ano que era sacrificado, era um rito. Os primogênitos do Egito morreram, mas os de Israel não, porque o anjo vingador, quando passava, viu o sangue nos umbrais. Então, quando o povo celebrou a Páscoa, é dito ali no capítulo 12 de Êxodo, e nós vamos ver depois aqui um pouco mais, o que é dito ali? Que os filhos iriam estar participando do rito. E que os filhos perguntariam: que rito é este? A Páscoa era tipo um culto doméstico, mas se tornava um rito público, porque todo mundo fazia. Todas as casas iam comer o cordeiro. E o filho estava ali do lado. E a ideia, irmãos, é de ensino, é de catequizar o seu filho. Pergunta e resposta. O filho vai perguntar: o que é isso, meu pai? Por que é assim? Por que o culto é assim? Por que o cordeirinho bonitinho, ficava ali de um ano, tenro, ficava ali, tinha que morrer? Porque era necessário sangue, né, para satisfazer a justiça de Deus. Então era necessário que um inocente morresse, um cordeiro, para que houvesse libertação, salvação. Então que rito é esse? Êxodo 12, 26 ao 27. E respondereis. Aí os pais tinham que saber ensinar os filhos. O filho pergunta e o pai tem que saber ensinar. O pai responde. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou em cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, trazer o seu filho para a igreja, para o culto, adorar a Deus, é uma oportunidade de você ensinar o seu filho, dele perguntar: mas por que, pai, que na igreja é assim? Por que é assim, a liturgia é desse jeito? Só o pastor vai lá e prega, né, a igreja canta. Por que é assim? Tem esses elementos, a ceia. Então, naturalmente, há uma catequese, um pergunta e resposta. Não precisa você só... Claro, é bom se você tiver um catecismo, né? A nossa igreja tem catecismos. Catecismo, o pessoal às vezes tem medo dessa palavra. É você ensinar o seu filho com pergunta e resposta. É só isso. Né? A nossa denominação tem o catecismo maior, o maior do Westminster, e o breve. Ali é a doutrina bíblica para poder a pessoa gravar, ela lembrar. Então, o catecismo é isso. Certo? Então, a Páscoa é uma adoração familiar. Todo Israel celebrou. E os filhos estavam ali. Certo? E é para perguntar mesmo. Criança vai perguntar. E é para perguntar mesmo. Por quê? Por que todo domingo a gente está na igreja? Então o pai tem que saber. É por isso que é importante você também estar aprendendo, lendo
vindo aos estudos, conhecendo da palavra de Deus, porque você vai instruir o seu filho, né? Então é importante essa instrução, nós precisamos dela, certo? Então, lá em Atos, né, 2,39, é dito: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa ideia dos filhos ali na aliança, certo, está ali também, né, no Novo Testamento, em Atos 2,39, certo? Os filhos pertencendo à família de Cristo. Eu já falei, né, quando Paulo fala: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, os filhos estão ali para ouvir isso. Filhos, obedeçam seus pais. É bíblico, é o mandamento, é o 5º mandamento da lei de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, sejamos santos. Somos salvos pela graça, mas a graça nos coloca, nos chama à obediência. A graça não nos chama à rebeldia, à impiedade, ao pecado. Vamos pecar, infelizmente, porque somos pecadores, fracos, mas Deus tira um povo do Egito pela graça para a obediência, para andarmos com Ele. Não é para usarmos a graça como ocasião para fazer o que quiser, para pecar, não. Então, filhos, né? E há um sentido que todos nós somos filhos, no sentido, todos nós estamos debaixo de autoridade, né? Então, nós precisamos obedecer, mas as crianças, né, mais ainda. Então, a Páscoa é um exemplo dessa instrução, né, que resulta do culto, que é inerentemente experimental. Então, você traz seu filho à igreja e você tem que explicar para ele, ensinar o seu filho essas coisas. Então, em Êxodo 12:13, os pais crentes têm a necessidade de catequizar seus filhos da aliança. Certo? Então, não obrigatoriamente esses estudos é numa classe separada. Se tiver, irmãos, nós temos a escola bíblica. Ok, né? É um auxílio a mais. Mas muitos usam como a escola bíblica. Não ensina nada ao seu filho, não estuda com o filho, não. Aí domingo deixa o filho aqui na porta e até nem fica alguns, né? Outros são crentes, mas só entrega o filho na escola bíblica. Né? Claro que tem igrejas sérias, que o filho vai ser bem instruído, mas não substitui o seu papel. O que Deus, a sua vocação, o que Deus lhe chamou para ser na vida do seu filho. Então, a gente acha que só está aprendendo se estiver numa classe. A educação moderna colocou isso na nossa mente. Não, irmãos. Você está viajando com seu filho, você fica ali horas no carro, você instrui coisas da natureza, coisas da lei de Deus, conversa com seu filho, né, em família, e isso é instrução, sim. Agora, nada contra a sala de aula, né? Nada contra o ensino formal. Mas o que nós vemos é que a família é um lugar de ensino. A família é um lugar de ensino, um lugar de instrução, certo? E esse movimento de vir à igreja, trazer seu filho à igreja, trazer seu filho para o culto, também lhe ajuda, vai ser um auxílio para que você também ensine o seu filho. Certo? Temos ali o Monte Sinai também, lá no Antigo Testamento. Depois que eles saíram do Egito, Israel se acampou em frente ao monte. E houve o pacto realmente ali, né? Moisés, houve um pacto. E Deus diz: vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. E o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. O povo, os filhos também. Certo? Todos que estavam ali. Quando essa liturgia terminou, o Senhor chamou o povo para outro encontro, né? Êxodo 24, houve
uma aspersão de sangue da aliança. Aspergiu sangue. Sobre quem? Todo mundo que estava ali. O povo todo. O povo todo estava em aliança com Deus. Foi aspergido, né? Que é similar à ideia de batismo também, né? Aspersão de sangue, ser lavados pelo sangue ali. Há uma ideia também de ser cobertos pelo sangue, lavados, aspersão. Então Deus entrou em aliança e havia sangue, o sangue da aliança. No Novo Testamento também não tem o sangue de animais, mas Jesus diz, esse é o sangue no vinho, lá na ceia, este é o sangue da nova aliança. Então tem sangue, é o sangue de Cristo, que já morreu na cruz. Mas nós estamos em aliança com Deus e tem sangue, né, também. Mas não há mais sacrifício no culto, porque Jesus já consumou na cruz do Calvário esse sacrifício que era necessário para a nossa salvação. Certo? Então, as crianças... Você lembra lá, né, em Êxodo, que no capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos, depois Deus entra em aliança. Irmãos, quando Deus... Pare para pensar nisso. Ó. Quando Deus deu os 10 mandamentos, estava o povo ali. E enquanto Deus falava as palavras da aliança, a lei da aliança, graciosamente Deus revelava a sua lei, a sua aliança, para que o povo ouvisse, né, e buscasse, com a ajuda de Deus, vivê-la. A criança estava ali. E ela ouviu, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não, só há um Deus. Só há um Senhor. Não tem outros deuses. Não tem politeísmo, só há um Deus. E aí ela ouvia, não farás imagem de escultura. Não farás imagem de escultura. Vocês lembram que está lá depois, quando Deus diz, não farás imagem de escultura? Lá em Êxodo, no capítulo 20. Não farás imagem de escultura, né? No verso 5, não as adorarás, nem lhes dará culto. Aí veja o que acontece no verso 5. E a criança lá ouvindo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E a criança, ó, ouvindo, né, o que estava sendo dito ali. Então é importante que a criança também estivesse ouvindo, né, porque envolvia a criança também, os filhos. Então as crianças estavam ouvindo a lei do lado dos seus pais. E tinham palavras na lei que tinham a ver com a criança. Por exemplo, no mandamento do dia do Senhor, né, que temos aí, lembra-te do dia de sábado, Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado. É isso? É isso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu nem teu filho. Aí o filho, ó, não farás nenhuma obra. Nós cremos como cristãos que na nova aliança foi mudado o dia, né? O dia é o domingo, que é o dia do Senhor. Mas veja que nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, e etc. Né? Nem o teu servo, a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, etc. Então o filho estava ali. Dizer respeito a ele também. Então lá no Sinai, né, vemos isso aí. Tinha as festas nacionais em Israel. Deuteronômio, né, lá em Deuteronômio Moisés fala da adoração a cada 7 anos durante a festa dos tabernáculos, onde as dívidas eram perdoadas. E haviam crianças ali ouvindo. Deuteronômio 31, de 9 a 13. Esta lei escreveu Moisés e deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levaram a arca da aliança, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, e quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus,
no lugar que este escolher. Lerás a lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus. Os meninos, todos, homens, mulheres, meninos, para que ouçam e temam. Então, mesmo no Antigo Testamento, o povo ouvia a palavra, ouvia a leitura, a explicação, a exposição, para ouvir, para temer a Deus. Aprender a temer a Deus e para obedecer. E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O propósito da lei, da aliança, é sermos, Deus nos salva pela graça, nos dá o seu pacto, a lei da aliança. Nós não somos salvos pela obediência, pela graça, mas Ele nos dá uma regra de santificação. A lei é uma regra de santificação. Nós devemos ouvir, aprender a temer e obedecer. Né? Tem um tio meu que é pastor, ele sempre repete, né, que é uma frase de efeito, né, que ele diz o seguinte, que o filho ensina na escola, né, aprender a ler é o ABC, né, ABDC, né, mas no alfabeto de Cristo é obedecer, né. É uma coisa assim que eu nunca me esqueci, né, às vezes é uma coisa... Então assim, o filho da aliança, quem está no pacto, o eleito, o salvo, ele é salvo para a obediência. Para a obediência. Certo? Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Aprender a temer a Deus. Praticar a palavra de Deus. Para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam. Então, ia ter outras gerações que não iam saber do que Deus falou antes. Então ele reunia o povo de 7 anos para que eles ouvissem e soubessem o que é a palavra de Deus. Todos os dias que é viver sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para o possuir. Mas o que aconteceu lá no Antigo Testamento? Lá na época dos juízes. O povo abandonou a palavra de Deus. Lá em Juízes dizia que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. Irmãos, o que é não haver rei em Israel na época dos juízes? Não tinha rei mesmo. Deus não tinha dado rei a Israel ali ainda. O rei era Deus. Era uma teocracia. Quando diz assim, não havia rei em Israel, o povo virou as costas para Deus, que é o seu rei, abandonou a sua lei, a sua aliança, e cada um faz o que acha melhor. Cultua do jeito que acha melhor, vive do jeito que acha melhor. Leia lá Juízes depois, para você ver a tragédia. Cada um vivendo do jeito que acha melhor, não ouvindo a palavra de Deus, não buscando em Deus saber a sua vontade, e acontecem coisas terríveis lá, naquele período. Lá na época da reconstrução do templo, né, lá nos dias de Ezequias, após o exílio, eles voltaram à terra e o povo se reuniu para cultuar. Esdras orava e fazia a confissão, chorando diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Lá na época de Esdras. Então, encerra aí o Antigo Testamento, e aí eu vou para Jesus e as crianças, para encerrar de fato a nossa classe aí. Irmãos, vamos ver se tem alguma... Antes de entrar em Jesus e as crianças, vamos ver se algum irmão tem alguma dúvida até aqui sobre o Antigo Testamento, a aliança. Ficou claro? Os irmãos querem perguntar alguma coisa antes de irmos para a parte final? Que na internet aparentemente não tem pergunta. Mas aqui os irmãos querem esclarecer algum ponto? Ficou claro? Então se ninguém levantar a mão é porque está tudo certo. Então vamos seguindo, no final também eu abro novamente para perguntas, certo? E no Novo Testamento, né? Nós já lemos textos lá no começo da lição sobre Jesus, né? Acolhendo as criancinhas, impondo as mãos, abençoando. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, as crianças pertencem ao seu reino. Marcos 10. Eu estava lendo, tem
uma questão lá na tradução, que parece que a King James, algumas traduções traduzem dando a entender que pessoas que são como as crianças, né? Mas à luz de toda a Bíblia, sim, irmãos, podemos dizer sem dificuldade, se houver uma questão aí exegética, né? Que as crianças, sim, também são parte do reino de Deus. E a atitude de Jesus revela isso. Né? Jesus, os fariseus, né, queriam perguntar a Jesus questões sobre casamento, ele respondeu ali, ele instruiu, e as pessoas trouxeram algumas crianças para que Jesus tocasse. E os próprios apóstolos achavam que era perda de tempo Jesus abençoar as crianças. Certo? E Jesus ficou indignado com os apóstolos. Os discípulos repreendiam os que traziam as crianças. E Jesus não. Jesus repreendeu os seus discípulos. Indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, paidia, né, aí, do grego, aí os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ou daqueles que são como os tais, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, a criança, né, de fato, ela tem essa humildade, ela recebe com muita humildade, né, a instrução, o ensino, um presente, uma graça, não tem aquele orgulho do adulto, né? Então, Jesus, ele não via as crianças como algo que era para atrapalhar, né? Que ia impedir os discípulos de captarem algo, o seu ensino, a sua palavra, ou um estorvo à pregação. Muita gente acha, não, temos que separar mesmo as crianças, né, na hora do culto, porque senão o próprio adulto não vai conseguir cultuar. As crianças vão ser um fardo, a pregação da palavra. E Jesus não, ele toma as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então Jesus acolhe aquelas crianças ali, né? Ele as abençoa, ele trata elas não como um empecilho, dificuldade, certo? Então, as crianças, irmãos, o que aprendemos aí dessas passagens é que nós temos muito a aprender com as crianças. E as crianças são uma bênção, e quando elas estão na igreja, elas devem participar, cantar, né? Ele diz aqui recitar o credo, a gente não recita no culto, né? Mas participar, ouvir a oração, tudo, participar do culto, ouvir a palavra, louvar a Deus. E também para nós é maravilhoso vê-las participando. É possível, assim, pastor, mas parece que é difícil, mas é possível, sim, nós cremos nisso. Crianças, claro que a criança ela tem mais dificuldade, né? Você vai ter que ensinar o seu filho, instruir ele, né? Às vezes disciplinar ele, para que ele aprenda a ter reverência ali na casa de Deus. Mas é maravilhoso quando as crianças têm a alegria de vir para o culto, de participar, de cantar, de ouvir a palavra. Mas ela não vai entender, o pastor fala uma linguagem, a pregação é para adultos. Nós cremos na obra do Espírito. Ela não vai entender talvez 100% igual um adulto poderia entender na questão, estou falando no entendimento assim, intelectual, né? Mas ela sabe o que está acontecendo. E tem a questão didática, ela vai perguntar, mas o que é isso? Por que o pastor fez isso? E por que o culto é assim? E que palavra é esta da Bíblia? O que significa isso? Que é o que aconteceu lá na Páscoa. O que é essa Páscoa? O que é essa fé cristã, esse cristianismo? Por que é assim, né?
Então, irmãos, depois aí o livro lá fala sobre Paulo e as crianças, e lá nas cartas de Paulo eu já falei, né? O livro fala que ele cita as crianças, aos filhos. E aí na próxima lição eu posso até, também antes de começar o novo assunto, falar um pouco sobre isso. Mas, irmãos, a ideia da nossa lição de hoje, do livro, né, a leitura desse capítulo, então, realmente não tem um mandamento na Bíblia assim, trarás as crianças para o culto. Mas também não tem um mandamento, tirarás as crianças do culto. E pelo exemplo de toda a Bíblia, nós somos família do Senhor, povo do Senhor. Então é importante discernirmos isto, restaurarmos isso para a nossa vida como igreja, para a adoração, né? E termos paciência e ensinarmos nossos filhos. O pai traz o filho, coloca do lado, ensina, instrui o seu filho. Vai ter barulho, a gente, como igreja, ter paciência, nos concentrar, né? Não nos distrair se houver uma criança chorando, né? Pode depois ficar ali do lado, tentar acalentar a criança. Mas, irmãos, essa separação que o mundo tenta fazer, que tem tentado nos separar, nos dividir, isso vai contra aquilo que vemos na Bíblia, na adoração e no culto, na igreja. Nós temos que ter cuidado com isso, certo? Deus nos quer como um povo que se reúne e o adora. Meus irmãos, eu encerro aqui a minha exposição do assunto, né? E aí, abrir para perguntas, né? Mais uma vez. Tentar ver aqui se tem perguntas e os irmãos aqui presentes também. Irmã Magnólia aí na internet, graça e paz, outros irmãos, né, nos acompanham, irmã Zuleide, Larissa, presbítero Marcos. Aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, meus irmãos, historicamente, não essa prática, né, das crianças não estarem no culto, ela é contemporânea, né, moderna. Ela não encontra eco, né, lá na teologia bíblica, né, na Escritura, e não é a prática histórica, né, das igrejas reformadas, certo? Hoje em dia muitas igrejas têm a prática, né? Quer dizer que essa igreja que separa não é uma igreja genuína? Não estou dizendo isso, certo? Existem igrejas que estão mais próximas de um padrão bíblico, outras, mas não quer dizer que deixou de ser igreja. Até o autor do livro, irmãos, nós temos que ter cuidado e ter uma atitude amorosa, né? Mas também temos que ter nossas convicções. Então, nós não estamos aqui para condenar outras igrejas. Não é esse o propósito aqui principal do que eu estou fazendo aqui, do ensino. O que eu quero dizer para vocês, né, como pastor da igreja aqui, é que o que fazemos é consciente. Né? Quando queremos que as crianças venham e estejam juntos com os pais, ninguém está dizendo que é fácil, não, mas é bíblico. Então, sabemos de várias igrejas presbiterianas que têm a prática, né, de não acolher as crianças no culto, mas tem um culto separado. Isso acaba alguns adultos também indo ali. Mas, meu entendimento, né, a minha instrução para a igreja é essa. Podemos ter escola bíblica, dominical, né? O ideal seria termos um culto pela manhã e a escola bíblica, mas quando chegar o momento, talvez, se um dia chegarmos nessa condição, mas o propósito é voltarmos à nossa escola dominical e aí separar as crianças, né, para as suas faixas etárias, mas no culto, né, no culto solene, a minha instrução, né, para a igreja, minha palavra é que, de fato, nós devemos, como família, estar juntos, certo? E aí pode haver uma classe de catecúmenos na semana para adolescentes, para crianças. Os pais podem ensinar em casa, instruir seus filhos.
Não há problema. Tem materiais na internet para crianças, né? Eu estava vendo, temos aqui a nossa irmã Samira, né, que faz um trabalho para crianças. Temos aí a Consciência Cristã, que acontece lá em João Pessoa, que tem lá na conferência, palestras para crianças. Né? Temos aí cânticos para crianças e trabalhos muito belos e importantes para crianças. Não há problema. São talentos, são dons que são usados para o reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para ajudar os pais. Tem livros com devocionais para crianças. Não há problema, irmãos. Né? E podemos fazer trabalho com crianças no bairro, no evangelismo? Podemos fazer. Não há dificuldade. Evangelizar as crianças? Podemos fazer. Porém, entendo, a instrução que eu tenho dado aqui, né, e essa instrução de hoje é a continuação, estamos falando do culto público, do culto solene. É isso que estamos falando. Né? E aí não podemos segregar a nossa igreja, a igreja, né? Nós entendemos assim, e que as crianças devem estar, de fato, conosco, adorando a Deus. Então, se você tem dificuldade, ore quanto a isso, né? Ore, medite biblicamente nisso, certo? E a ideia não é ofender ninguém, é a unidade. Mas a nossa unidade, irmãos, é na verdade, naquilo que é bíblico. O que deve nos unir é aquilo que é bíblico. Então, nosso desejo, né, é que as igrejas retornem à prática bíblica. Mas, claro que sabemos que nem todos vão retornar. E sabemos que nem todos vão deixar de ser igreja de Cristo por causa disso. Né? Vamos ter que amá-los, né, e orar pelos irmãos. E se forem igrejas fiéis, vamos manter a unidade, né, buscar manter a unidade. Mas o ideal é isso, certo? Ok, irmãos. Não vi nenhuma mão levantando, então quero entender que está tudo claro, né, que deu tudo certo aí na lição, os irmãos compreenderam. Vamos orar então, para concluir nossa classe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por mais um dia, por essa classe, esse estudo bíblico, porque o Senhor tem nos dado ser famílias tuas nesta igreja, na tua igreja em toda a terra, em tua igreja visível. Abençoa, Pai, nossas famílias, nossos filhos. Nos ajuda a levá-los a Cristo, que eles sejam instruídos pelo Senhor. Nos usa como instrumentos, usa a tua igreja. Também as classes de escola dominicais sejam bíblicas, sejam fiéis. E que também no culto, ó Deus, dá sabedoria aos ministros, aos pastores, para pregarem de modo claro, de modo eficaz, que o teu Espírito possa usar a pregação dos teus ministros fiéis, e que teu Espírito ilumine as crianças, ó Pai, exorta as crianças. Coloca o teu temor nos seus corações, dá-lhes arrepender-se, ó Deus, saber que são pecadoras também, precisam se arrepender dos seus pecados, e que o Senhor venha regenerar os nossos filhos, salvá-los, colocar a tua graça, o teu Espírito em seus corações, o teu temor, e nos dá a entender, ó Deus, a aliança, o pacto, que somos povo do Senhor. Nos dá uma noite de paz, nos leva com a tua graça, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos aqui nossa classe, certo? Com a saudação a todos os irmãos. Não sei se são visitantes ali, nossas irmãs. Sejam bem-vindas, né, à nossa igreja. Peço que os irmãos depois também dêem a nossa saudação. Né? Estamos aí ainda nesse distanciamento. Aí acho que apagou, mas tem um distanciamento em alguns bancos, né? Mas nós estamos normalmente funcionando, né, com as cautelas. E a igreja está de portas abertas, né? As irmãs desejando continuar vindo. Domingo pela manhã estamos cultuando, à noite ainda não voltamos. Então nosso culto é só pela manhã, mas o conselho em breve deve reunir
talvez próxima semana, essa semana não vai dar, e aí tudo indica vamos retornar domingo pela manhã e à noite. Na quinta-feira estudo, terça oração, certo? E as outras programações só nas sociedades internas, né? Para poder nos informar aí. Tem algum aviso das sociedades? Um lembrete? Então vamos em paz, uma boa noite a todos, o Senhor nos leve em paz. Sim, irmãos, um aviso importante. Vai haver um trabalho de evangelização no sábado, numa comunidade, é São Bernardo, não é? São Bernardo, né? É o bairro que a nossa irmã Soraya mora. Fica ali depois do Atacarejo, saindo da cidade. A irmã Soraya mora lá. Eu sempre vou lá visitar e tudo. Os irmãos também, a SAF sempre vai lá. Então vai haver um trabalho ali de evangelização. Vai haver pregação da palavra, né? Tem muita criança ali. E também acho que vai ter um momento ali, um cachorro-quente, alguma coisa assim. Então, a SAF está programando. Se você quiser cooperar também com essa parte aí, né, desse lanche, também a SAF está recebendo e nós vamos evangelizar ali, certo? Convidar pessoas, vai ter um devocional, louvor, a palavra e contato ali com o bairro, né? E poder falar de Cristo ali, certo? Pessoas que também, os jovens que têm um projeto de discipulado, podem oferecer discipulados lá, certo? Também aproveitar essa programação da SAF e também quiser perguntar se as pessoas querem, né, um discipulado. Certo? Então, quem quiser vai ser, que horas? 3 horas da tarde lá, não é isso? Então, quem quiser, 3 horas da tarde lá, para a gente fazer esse trabalho, né, para a glória do Senhor. Então, que só Cristo seja exaltado, né, nessa obra e que vidas venham conhecê-lo mais e mais. Então, vamos em paz, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Vou encerrar aqui a transmissão.